Estamos no meio do capítulo 6 de Igeret HaTeshuvah, da carta para o arrependimento, indo para o final do capítulo, quando o Alter Rebbe estava nos explicando qual é o efeito espiritual do pecado cometido pela pessoa, qual é o impacto que isso causa para a própria alma, na sua espiritualidade. Como já vimos, já que a alma é tão poderosa, isso acaba desencadeando uma reação também cósmica, na espiritualidade do mundo em geral, na energia vital divina que vem para o mundo. Como nós vimos, que esse é o sentido, o significado mais místico, profundo do conceito de Galut Shekhinah, do exílio da Shekhinah. Seja quando aqui há o pecado, a transgressão, então nós vimos que há um deslocamento da letra Rei final do tetragrama, que ela representa a Shekhinah, a fonte de energia vital das criaturas do universo, da humanidade. Então quando nós cometemos pecados e fomos banidos da Terra Santa, o Beit HaMikdash foi destruído, ficamos desprovidos do templo. Então, não somente nós estamos no exílio, na realidade é que ele nos fala que nós desencadeamos e provocamos também com os nossos atos o exílio da Shekhinah, o exílio da própria presença divina, por assim dizer. Ou seja, que aquele fluxo vital que anteriormente corria apenas através das câmaras de santidade, das câmaras de Kedushá, aquilo que estava ligado a Sefirot, no nome Havaiá, no tetragrama, a partir do pecado. Então nós vimos que isso desencadeia uma reação, um movimento, um deslocamento desse fluxo, fazendo que ele chegue até as 10 Sefirot de Noga. E essa Sefirot de Noga já tem um potencial latente não só para o bem, mas também para o mal. E a partir disso pode ser derivado e acaba sendo derivado também um fluxo adicional para as câmaras da Sitra Achra, chamadas câmaras do lado oposto, do lado contrário da Kedushá, do lado negativo, as forças das Klipot negativas. E quem desencadeia essa reação, quem desencadeia esse deslocamento, quem tira esse fluxo do lugar ideal, original, do lugar certo, desviando ele para a estrada errada, para o caminho errado, fazendo com que ele acabe alimentando até forças do mal, isso é a pessoa que comete o pecado, isso que ele nos explica. Na sequência do capítulo nos diz o Alter Rebbe: Vehine Yaakov Hevel Nachalato Ktiv. Está escrito aquilo que nós já mencionamos anteriormente, Yaakov, fazendo referência à comunidade de Yaakov, a Bnei Israel, é parte da sua herança, da herança de Deus. Só que a palavra, assim está escrito em Deuteronômio 32:9, só que a palavra Hevel Nachalato, Hevel significa parte da herança divina, da possessão divina, mas a palavra Hevel em hebraico significa também corda. Ele nos diz que isso ilustra esse exemplo, essa tradução, essa etimologia. Ele nos traz também como ilustração essa mensagem adicional que o versículo nos transmite, não só que a comunidade de Yaakov é parte da herança divina, faz parte de Deus ou possui uma parte de Deus dentro de si. Além disso, Yaakov é como uma hevel, é como uma corda que está ligada à possessão divina. דרך משל כמו החבל שראשו אחד למעלה וראשו השני למטה, אם ימשוך אדם בראשו השני ינענע וימשך אחריו גם ראשו הראשון, כמה שאפשר לו להימשך. Diz o Alter Rebbe, qual seria aqui a analogia? Então ele nos diz, assim como um pecado canaliza energia negativa, isso que ele quer nos ilustrar, isso é descrito conforme descrito a seguir. Ou seja, como no caso de uma corda.
uma corda muito grande, muito alta, com uma ponta no alto, uma ponta presa no alto e a outra embaixo. Se alguém puxar a segunda ponta, a ponta inferior aqui de baixo, deslocando ela para outro lado, o que vai acontecer? A ponta de cima também se moverá, porque é a mesma corda, duas pontas da mesma corda, né? Então, quando se move, se desloca a extremidade inferior, a ponta de baixo da corda, isso causa um movimento também. Na parte de cima, ela também se moverá e virá atrás. O quanto ele conseguir puxá-la, quando a pessoa puxar a corda aqui embaixo, ele vai forçar, vai provocar esse mesmo movimento também acima. Então, nos fala o Alter Rebbe. Isso que acontece, וככה ממש בשורש נשמת האדם ומקורה, מבחינת היתת הנעל, הוא ממשיך ומוריד השפעתה על ידי מעשיו הרעים ומחשבותיו עד תוך היכלות הסטרא אחרא כביכול, שמשם מקבל מחשבותיו ומעשיו. Diz o Alter Rebbe com a analogia aqui, precisamente assim como o movimento aqui, né, na ponta de baixo da corda afeta também a extremidade superior da corda, precisamente a mesma coisa ocorre com a alma humana que está enraizada na energia do rei inferior. A segunda letra rei do tetragrama, que representa a Shekhinah, que representa a presença divina, a fonte de energia do mundo todo e particularmente daquele indivíduo, daquela pessoa, daquela alma. No momento que a pessoa desloca essa energia sua, essa energia que ele tem, canalizando isso para outro lado, né? Para outro lado, o lado contrário. Isso ele nos diz, isso ocorre com a alma humana. A alma humana, ela tem a sua extremidade superior. Se fala que essa é a ponta da corda simbolizada na ponta superior, significa que ela está enraizada na energia, numa energia sagrada muito elevada, que está representada na letra rei final do tetragrama. Porém, quando a pessoa mexe a corda aqui embaixo, quando ele, a sua alma incorporada, encarnada aqui no mundo terrestre, comete um pecado, uma transgressão, isso significa que as más ações ou pensamentos da pessoa, seja um pecado através de pensamento, de fala ou de ação, esses pensamentos e ações fazem a energia do rei inferior ser, por assim dizer, puxada e abaixada para dentro das câmaras da Sitra Achra. Ele diz, na verdade, o que está se mexendo, aparentemente o que está se movendo, aqui o que está escorregando para o lado negativo, é a pessoa aqui, a alma encarnada, a alma no corpo físico, nesse mundo terrestre. Então, aparentemente, poderia-se pensar que isso diz respeito e afeta apenas a alma conforme está aqui presente. Ele nos diz, não. Essa alma aqui presente no corpo terrestre, ela está essencialmente ligada com a sua matriz, com a fonte da alma, e essa fonte da alma é elevadíssima, é muito sagrada, muito pura. É isso que está indicado na letra rei final do tetragrama, que isso faz alusão a Shekhinah, ou seja, a matriz da alma é uma partícula da própria divindade enraizada, embutida na essência divina, etc., na presença divina. Então, no momento que a pessoa se desloca aqui embaixo para o lado negativo, cometendo um pecado, na realidade ele moveu a corda, ele movendo a extremidade inferior da corda, ele está puxando a parte de cima da corda também, ou seja, ele está afetando, impactando também a fonte raiz da sua alma, a fonte sagrada da alma, que a fonte sagrada é a fonte do fluxo vital que vem, que lhe dá vida à existência. Então o que acontece? Através do seu pecado, ele faz a energia do rei inferior do tetragrama ser também canalizada para as câmeras da Sitra Achra, do lado oposto da santidade, para as câmeras do mal. Ele faz, por assim dizer,
que ele faz acontecer, ele realiza isso, que essa energia seja puxada, essa energia que originalmente flui e vem de uma origem tão sagrada e elevada, que ela seja puxada e abaixada para dentro das câmaras da Sitra Achra, do lado oposto e contrário ao bem, a Kedushá e a santidade. E ele nos diz então, ou seja, que aqui há um efeito cósmico, um efeito espiritual desencadeado pela ação negativa da pessoa. Ou seja, tudo aqui ele está nos trazendo, está nos explicando em termos espirituais, místicos, o efeito do pecado, para saber como corrigi-lo, como retificá-lo, como deve ser a tchuvá, no que consiste a tchuvá, para desfazer esse estrago, para corrigir esse prejuízo. Então, aqui ele nos diz, uma vez que a pessoa, quando comete um pecado, ele redireciona a energia vital. Na verdade, com isso ele está atraindo a sua própria alma, a própria fonte da alma, para o campo das klipot, das cascas, e o campo oposto da Kedushá Sitra Achra. Então, com isso ele está mexendo e afetando também a ponta superior da corda, que seria esse fluxo do tetragrama, da letra rei final. Então, a partir disso ele vai nos explicar aquilo que nós comentamos antes, por que o pecador acaba até faturando, por incrível que pareça, ele acaba até momentaneamente, pelo menos, ou de imediato, se beneficiando, aparentemente em termos físicos ou materiais, ele acaba recebendo, ele acaba se alimentando, né? Recebendo uma influência maior da própria Sitra Achra, do campo do mal. Então ele nos diz, מפני שהוא הממשיך להם ההשפעה, לכן הוא נוטל חלק בראש ודל. Pois a Sitra Achra é onde os maus pensamentos e atos são recebidos, e visto que esse indivíduo está dirigindo o fluxo ali, dando o poder do tetragrama a Sitra Achra, ou seja, a Sitra Achra, como nós falamos, Sitra Achra é o lado contrário do bem. O lado contrário do bem, ele só existe no mundo como referência, como fator de escolha. Deus queria que houvesse livre-arbítrio, por isso ele criou tanto o bem, como também o contrário, o mal. Mas Deus é bom. Não só que ele torce para o bem, Deus é bom e a essência do bem, ele deseja o bem, quer o bem, e o mal para ele é odioso, é abominável, ele rejeita o mal totalmente. Mas mesmo assim Deus criou um mundo que tivesse bem e o mal, então ele também criou o mal, dando uma pequena cota para que o mal existisse, etc. Só que esse indivíduo que é portador de uma alma sagrada, uma alma poderosíssima, que tem um canal de ligação com a fonte de energia, com a fonte geradora de energia, não é que isso seria como a letra rei final do tetragrama presente dentro da sua alma, que sua alma está conectada com a Shekhinah, com a presença, com a essência divina. Então, quando o indivíduo comete um pecado, e como a gente falou, ao ir para o pecado, ele não vai só ele aqui embaixo com seu corpo físico, etc., com a parte da alma revestida, encarnada aqui no corpo físico, mas não, ele leva e carrega consigo também a parte superior da sua alma, a matriz da sua alma, e com isso ele carrega também a força motora, a força energizante da sua alma acima, que é algo extremamente poderoso, sagrado e elevado, a fonte de energia da Shekhinah. Ao cometer o pecado, a pessoa conduz e leva isso para o lado da Sitra Achra. E o que acontece para a Sitra Achra, para o lado oposto, é uma satisfação. Por quê? Porque, como nós falamos, a sua cota é muito limitada, é como aquilo que é dado por trás das costas, fora dos ombros, é algo muito, muito restrito, só para existir e nada mais. Porém, aqui, quando chega nas suas mãos, a Sitra Achra diretamente, ela não está conectada a essa fonte de energia maravilhosa, não é, que está indicada no tetragrama, a letra final, a Shekhinah. Não, ela não tem nenhum acesso a isso.
Porém, através desse indivíduo, que esse indivíduo sim é portador de uma alma, que essa alma sagrada está vinculada a Shekhinah, no momento que ele cai no pecado, que ele é aprendido, ele entra no campo da Sitra Achra, então ele se torna um cabo condutor para atrair uma energia poderosíssima e adicional, que de outra forma e de outra maneira a Sitra Achra não teria nunca acesso através desse indivíduo que é portador dessa alma especial, que está conectada na altura à fonte de energia, no tetragrama, na Shekhinah. Isso acaba chegando a Shekhinah, então a Shekhinah, desculpe, isso acaba chegando na Sitra Achra, e por isso a Sitra Achra fica muito satisfeita com isso, e por isso ela procura até recompensar esse indivíduo, procura dar uma comissão maior para ele, sabe o que? Vamos lhe agradecer, vamos lhe beneficiar, etc., para ele continuar nos conduzindo, nos direcionando essa energia, ou seja, porque ele acaba sendo um intermediário. Então, vamos beneficiá-lo para ele ficar bem confortável, bem satisfeito aqui onde está, e para que ele continue aqui no campo negativo, para assim a gente continuar podendo obter essa energia grandiosa que de outra forma jamais a gente teria acesso. Isso ele nos diz, visto que esse indivíduo está dirigindo o fluxo ali, dando o poder do tetragrama a Sitra Achra, tetragrama algo sagrado, elevadíssimo, a essência de Deus, aqui ele está conduzindo isso para o lado negativo. Por isso é ele que recebe a primeira porção. Sabe o que? Vamos deixar para ele a primeira porção, a porção mais caprichada do fluxo energético proveniente da Sitra Achra. Nos diz o Alter Rebbe, essa explicação deve bastar ao leitor inteligente. Ou seja, existe esse conceito, né? Ele nos fala que o Mipnei Shehu Hu Amamshich Lahem Ashpa Lachen Unotel Chelek Berosh Vedal. Então ele nos diz, aqui o que ele nos explicou, que o conceito de exílio da Shekhinah, Shekhinah é a presença divina, ela está no exílio onde? Na Sitra Achra. Isso é um paradoxo. Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, Deus é bom e quer o bem, abomina o mal, mas aqui ele é carregado através dos nossos atos para o campo do mal. Ele, por assim dizer, é obrigado a dar e fornecer energia. Ou seja, Deus é a fonte da nossa energia, Deus está conectado a nós, uma partícula de Deus está na nossa alma. E nós somos uma porção da divindade, e nossa alma está, por assim dizer, amarrada como uma corda com um cabo com a própria essência divina. Então o que acontece? Onde nós vamos, para onde nós vamos, nós levamos também a extremidade superior da corda, nós movimentamos também a parte de cima. Ou seja, esse é o conceito do exílio da Shekhinah, do exílio da presença divina. Quando nós vamos para o exílio, quando nós pecamos, então com isso nós carregamos juntos a nossa mãe, por assim dizer, a nossa fonte que alimenta a nossa energia, que é a própria Shekhinah. E isso significa o exílio da Shekhinah, que ela está não na sua zona de conforto, não no seu lugar ideal, original. Deus deseja e preza apenas o bem, mas aqui, por nossa causa, nós obrigamos ele a estar na Sitra Achra, no campo do mal, e não só estar lá, junto conosco nós carregamos toda a energia que nós possuímos, que flui por intermédio da nossa alma, e alimentamos as forças do mal. Então, isso ele nos diz, uma vez que a Shekhinah vai para o exílio, para a Sitra Achra, por intermédio dos atos da pessoa, isso que nós falamos, pelos seus pecados a vossa mãe foi banida, etc. Mais do que isso, cada vez que a pessoa comete mais um pecado, transgride mais uma proibição, com isso ele atrai e puxa, força mais a descida da Shekhinah para o campo negativo, para o campo da Sitra Achra, para o campo do mal.
para o campo contrário, e com isso ele fornece mais vitalidade para Sitra Achra, para o mal. Deus falou que existe o mal, mas apenas como referência, como parte do livre-arbítrio, etc. Mas não precisa engrandecê-lo, não precisa exagerar, não precisa aumentá-lo e etc. Só que, através do pecado das transgressões, a pessoa acaba conduzindo mais força vital para o lado mal do que ele merece, do que o mínimo que ele precisaria ter. Então, uma vez que é o indivíduo pecador que atrai essa cota adicional imprevista, é uma bela surpresa para Sitra Achra, para o campo negativo, uma vez que esse acréscimo de vitalidade vem através dessa pessoa, desse indivíduo, por isso também ele recebe uma porção especial, ele tem uma comissão especial, mais do que todas as outras criaturas. E isso nos explica aquilo que o Alter Rebbe mencionou antes, porque é possível, na época que não temos Beit HaMikdash, que então o fluxo da Shekhinah ele já chega e passa até Klipat Noga, e de Noga já pode descer para os Klipot. Por que então mesmo aqueles que transgrediram proibições graves passíveis de caret, de corte da alma, que antigamente não viviam mais do que 50 anos, hoje em dia podem viver muito mais, e não só viver muito mais, mas uma boa vida, uma boa e bela e confortável vida? Porque ele nos fala, hoje em dia, não só que ele não vai falecer prematuramente, pelo contrário, graças às forças da Sitra Achra, a Sitra Achra tem interesse em mantê-lo, em alimentá-lo, em provê-lo, em engrandecê-lo. Por quê? Porque através dele a Sitra Achra consegue energias que jamais alcançaria de outra maneira. Por isso, não só que ele sobrevive, mas também ele é capaz de viver de forma próspera, boa, confortável e etc. Né? E uma longa vida. Por mais que é necessário esclarecer, em outros livros de Hassidut se fala que todo esse processo, ou seja, de uma pessoa estar ligada a Sitra Achra, ao campo do mal, alimentando o mal e se retroalimentando, e Neshamot Israel, almas de Israel em especial, isso tem um prazo, ou seja, isso é uma situação que não pode perdurar. Isso pode ser momentâneo, isso pode durar uma semana, um mês, um ano ou mais, mas isso no final tem um fim, porque essa não é a característica natural. No final das contas, a alma aqui nessa situação é como um peixe fora d'água, não é o seu estado natural, então isso não pode perdurar por todo sempre. Por isso, no final, isso sempre acaba, pode haver até uma longa e saudável vida e próspera e bem-sucedida, mas no final isso é interrompido porque isso é contrário à natureza essencial da alma sagrada e por isso acaba tendo um fim. De qualquer forma, prossegue o Alter Rebbe e nos diz: "Vezeu she'amru raboteinu zal ein beyadeinu lo mishalvat hareshaim vechulei beyadeinu davka", klomar bisman hagalut achar hachurban. Esse é o significado do que ensinaram os nossos sábios na Ética dos Pais, na Mishnah. Não está em nossas mãos procurar entender a paz dos maus, porque que existem ímpios malvados que prosperam, nem o sofrimento dos justos. Não está nas nossas mãos. Então, Alter Rebbe diz o que a Mishnah está enfatizando aqui, destacando-se aí em nossas mãos, uma referência à nossa época exílica, posterior à destruição do templo. Ou seja, hoje em dia, na ausência do templo, quando, por assim dizer, espiritualmente nós temos que nos virar sozinhos, nós não temos toda aquela ajuda espiritual de elevação que vinha através do templo, então isso acarreta todas essas aberrações, todas essas situações que nós mencionamos, que daí mesmo fazendo mal, a pessoa pode levar em frente durante muito tempo, e bem, etc. Então diz o Alter Rebbe, não está nas nossas mãos. Hoje em dia que não temos o templo, então, por assim dizer, com as nossas próprias mãos ou com o nosso próprio intelecto, nós não temos como entender, como absorver esses fatos, esses acontecimentos, por que o mal ele prospera, por que o justo sofre. Então, ele nos diz, isso não está nas nossas mãos, não está no nosso alcance, hoje em dia, de forma mais acentuada, na época que não temos o Beit HaMikdash, porque essa, como nós falamos, em função do exílio da Shekhinah, essas aberrações surgem e essa é a situação.
Isso que ele nos diz, Vezoi bechinat galut ashchina keveyachol, leashpia lechalot asitra achra, asher sanea nafsho yitbarach. E esse é o grande paradoxo do chamado exílio da Shekhinah. Nisso consiste, esse é o exílio da Shekhinah, por assim dizer. Deus é onipotente, é todo-poderoso. Ele é bom e ama o bem. Mas aqui, a Shekhinah, que é a presença divina, esse é o exílio dela, significa o quê? Ela ser forçada a fornecer fluxo energético às câmaras da Sitra Achra, que Deus detesta profundamente. Como, imagine você obrigando alguém a alimentar e servir, dar do bem e do melhor para uma pessoa odiosa, para alguém que fez mal para você, para sua família, ou o que for, e vem outra pessoa e lhe obriga a agradá-lo e lhe fazer o bem, etc. Então, se fala, não existe exílio da Shekhinah maior do que esse, por assim dizer, obrigar a divindade, a energia vital, ser conduzida de forma mais intensa, engrandecida para o campo do mal, para o campo negativo, que é detestado por Deus, que é abominado por Ele. Então, isso ele nos diz, quando uma pessoa comete um pecado, ele está, por assim dizer, carregando a energia divina junto consigo para o lado do pecado, para o lado do mal, e por assim dizer, ele está obrigando Deus a alimentar esse lado do mal que ele não deseja. E ele acaba dando, por intermédio desse indivíduo, uma energia, uma vitalidade maior para o lado negativo. Por assim dizer, ele obriga a Deus, uma vez que Deus está conectado à pessoa, a pessoa é portadora da alma, que tem esse cabo de ligação, etc. Onde ele vai, ele carrega junto, e ele leva junto toda essa energia poderosíssima, então ele acaba alimentando o mal, e esse é o exílio da Shekhinah. E esse é o efeito cósmico do pecado, causado pela pessoa também. Então, esse é o efeito do pecado. Agora, o que acontece quando a pessoa quer se redimir, se arrepende, quer fazer tshuvah, quer corrigir, quer retornar a Deus? O kshe'adam oseh tshuvah nechonah, azai mesalek mehem ha'ashpah sheimshich bema'asav u'machshevotav, ki b'tshuvato machzir hashpa'at hashchinah limkomah. Quando se arrepende de modo aceitável, quando a pessoa faz uma tshuvah boa, o indivíduo remove o fluxo que ele conduziu às câmaras da Sitra Achra. Então aqui existe algo interessante, como a gente falou, existe o efeito do pecado, mas também tem o efeito da tshuvah, que tem que ser proporcional e equiparado ao do pecado. Portanto, já que através do pecado a pessoa conduziu muita energia para o lado da Sitra Achra, para o campo oposto da santidade, quando a pessoa faz uma tshuvah aceitável, nós vamos ver que isso se trata de tshuvah tatá, tshuvah a nível inferior, o indivíduo remove o fluxo que ele conduziu às câmaras da Sitra Achra por meio dos seus atos e pensamentos. Então, todo aquele fluxo adicional que ele remeteu a Sitra Achra, toda aquela influência, toda aquela vitalidade adicional que fluiu através dele, através dos seus pecados, para o lado negativo, fortalecendo, engrandecendo, dando mais vigor ao lado do mal. Quando a pessoa faz tshuvah, ele retira tudo isso de lá, esvazia esse balão, ou seja, toda aquela força, aquela energia adicional que vem por intermédio dele é sugada e é retirada. Pois seu arrependimento restitui o fluxo da Shekhinah em seu lugar apropriado. Isso que ele nos diz, se tshuvah, arrependimento, é reestabelecer as coisas na ordem certa, é recolocar as coisas no seu devido lugar. Ele nos diz que o arrependimento da pessoa, a tshuvah da pessoa, restitui o fluxo da Shekhinah para o seu lugar apropriado, ou seja, que o fluxo da Shekhinah não é mais, o fluxo vital energético da Shekhinah não é mais direcionado para o campo mau e negativo, e não só que não é mais, aquilo que já foi é retirado. Esvazia o balão, como a gente diz, é retirado, ele vai permanecer apenas no lugar apropriado, e isso significa, aqui ele vai voltar ao termo místico de tshuvah, restituir a letra rei ao seu devido lugar, junto ao tetragrama. Então isso conclui o Alter Rebbe nos dizendo...
Zeu tashuv heitata mibchinat galut. Esse é o significado da grafia da palavra tshuvah, arrependimento, retorno a Deus, conforme a gente já mencionou do Zohar anteriormente, como tashuv hei, fazer voltar ao seu devido lugar a letra rei. Fazer retornar a letra rei, assim a gente falou no capítulo 4, e lá a gente traçou uma distinção porque a letra rei aparece 2 vezes no tetragrama, e nós dissemos que quando se trata da letra rei final, que simboliza Shekhinah, Hut, etc., então isso significa Tshuvah Tata'ah, ou seja, quando ele faz o rei inferior, que é a Shekhinah, voltar do estado de exílio. Em outras palavras, isso simboliza essa ideia de que todo aquele fluxo vital energético que foi canalizado para o lado do mal, através da pessoa, através dos seus pecados, das suas transgressões, quando a pessoa faz tshuvah, quando a pessoa tem um arrependimento sincero, quando ele volta a Deus, não apenas ele volta, mas ele traz consigo e ele restitui a Shekhinah toda essa energia, recolocando ela no seu devido lugar, no campo sagrado, junto ao tetragrama, ou seja, dentro do campo da Kedushá, do campo da santidade. Então ele redime também, resgata a Shekhinah do seu exílio. Como Shkatuv, conforme está escrito, de fato assim encontramos na Torá em Deuteronômio 33, Veshav Hashem Elokecha et Shevutcha, Klomar im Shevutcha, Kumamar Avoteinu Zal Veheshiv Lo Neemar Vechulei, conforme está escrito, Deus, teu Deus, te retornará de teu cativeiro. O que significa te retornará? Ele podia te dizer, Deus, teu Deus, te fará retornar. Quando se fala retornará, é que ele retornará. Então, por que o versículo usa o verbo dessa maneira? Deus, teu Deus, te retornará. Como dizendo, não é só que ele fará retornar a ti, mas ele também retornará. Por quê? Porque ele está junto de ti no exílio. Deus, teu Deus, te retornará de teu cativeiro, como se quisesse dizer que a própria Shekhinah retornará com teu retorno. Então, isso que quer nos dizer o versículo, que quando você retorna, quando você faz tshuvah, então a Shekhinah também retorna. Aquela energia vital que foi canalizada e mal direcionada para o lado negativo, ela também irá retornar, ela também vai voltar para o seu devido lugar. Como afirmaram de fato os nossos sábios, assim está no Talmud, não é dito aqui no versículo que ele fará retornar a vocês, e sim, ele mesmo retornará, o que significa que a própria Shekhinah também vai retornar do exílio. Então nós explicamos o que é o conceito do exílio da Shekhinah, é a energia divina ser forçada a alimentar de forma adicional a Sitra, o campo do mal. Esse é o conceito do exílio da Shekhinah. Porém, quando a pessoa faz tshuvah e retorna, ele faz a própria Shekhinah retornar, essa energia divina também retornar ao seu devido lugar e se enquadrar apenas na sua categoria original, dentro do campo da Kedushá. Isso que significa que não só que Deus fará a gente retornar do galuto, do exílio, etc., mas que ele próprio também estará retornando junto à própria Shekhinah, a própria energia divina também vai ser redimida, ela é resgatada junto com as almas de Israel quando voltam do exílio. Então, assim também a Shekhinah também sai do exílio. Como nós falamos, já que nós estamos presos a Deus, amarrados, conectados através desse cabo, dessa energia, Yaakov, Hevel, Nachalato, então quando nós somos redimidos, quando nós nos redimimos através da tshuvah, com isso nós redimimos também a Shekhinah, essa energia divina que foi parar no lado negativo, ela também é retirada de lá, resgatada, redimida, recuperada e restabelecida no seu devido lugar e na sua categoria. De qualquer forma, a saída da Shekhinah do exílio de forma total só vai acontecer quando chegar o momento da redenção, a vinda de Mashiach. Mas, até a chegada de Mashiach, cabe a cada um de nós, ou seja, cada um de nós tem o seu Galut Shekhinah.
tem e causou o exílio da sua Shekhinah presente na sua alma, o tetragrama que está na nossa alma sagrada, particularmente aqui a letra Rei final do tetragrama, conforme ele explicou, ou seja, aquilo que nós cometemos através dos nossos pecados e transgressões, quando nós acabamos direcionando para o mal, a energia divina, todo esse potencial maravilhoso que nos foi concedido, nós acabamos canalizando isso para o mal. Quando nós fazemos tshuva, com isso nós restituímos, recuperamos, fazemos retornar também essa energia sagrada para enorme, magnífica, para o seu devido lugar, que é o campo da Kedushá, da santidade. E com isso aqui ele concluiu a explicação do que é a tshuva tatá, no que consiste a tshuva, chamada tshuva inferior, Tashuv Rei Tatá, a volta e retorno da letra Rei inferior. Letra Rei inferior é a letra Rei posterior no tetragrama, fazendo, que representa toda a fonte de energia vital, fazer essa energia vital ser recuperada, ser restabelecida no seu devido lugar. No capítulo seguinte, no capítulo 7, ele vai continuar nos explicando como se realiza tshuva tatá, no que consiste essa tshuva inferior, ou de restituir o rei inferior para o seu devido lugar, e depois, a partir do capítulo 8, ele vai começar a nos explicar no que consiste a tshuva ilá, a tshuva superior, ou restituição da letra rei superior, a primeira letra rei do tetragrama, para o seu devido lugar.